E aí, tudo bem? Dr. Fábio Faleiro aqui, cirurgião bariátrico robótico. Quero te falar nesse vídeo hoje sobre 3 conselhos para você que quer fazer sua cirurgia bariátrica. O que eu te recomendaria se você fosse um filho meu, um irmão meu, o meu pai, enfim. Fica aqui no vídeo. E aí, beleza pura? Como é que você tá? Toca aí, ó, deixa o gostei, se inscreve, compartilha. O primeiro conselho que eu daria para essa pessoa, assim, de longe faça a cirurgia. Porque quando a gente vai avaliar pontos positivos e pontos negativos desse procedimento, a gente tem as duas questões, né? Você tem muita coisa boa e também coisa ruim, também dificuldades. Só que quando a gente coloca numa balança os pontos positivos e os pontos negativos da cirurgia bariátrica, a gente tem muito mais pontos positivos do que negativos. E como eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, a gente nunca toma uma decisão na vida pensando que nós vamos ficar pior do que a gente está hoje. A gente sempre imagina que a gente vai estar melhor, né? E com a cirurgia bariátrica é a mesma coisa. A gente toma essa decisão de fazer a cirurgia, obviamente baseado nas indicações médicas, né, no que o seu médico vai indicar para você, mas a gente toma essa decisão imaginando que a nossa vida vai ser melhor do que ela é hoje. E aí, isso gera alguns desconfortos, alguns medos nos pacientes, né, de ouvir as coisas que as pessoas falam no dia a dia. Se você quer fazer cirurgia bariátrica, você já deve ter ouvido aí alguém falar que você vai ficar doente, que você vai engordar tudo de novo, que você vai perder os cabelos tudo, o dente vai cair, que você vai ficar fraco, vai ter anemia, que você vai tomar remédio a vida inteira. Então você ouve esse monte de coisa negativa, e aí a sua vontade de fazer a cirurgia ela se esvai, você acaba desistindo por medo, por receio, deixa isso para lá. Então meu principal conselho, se você fosse da minha família e eu fosse te indicar a conversar com você sobre a cirurgia bariátrica, faça. Faça porque você, primeiro, vai ter uma vida muito melhor do que a que você tem hoje. Você vai conseguir fazer coisas simples do seu dia a dia que talvez hoje você não consiga. Você consegue realmente abaixar e amarrar seu cadarço do tênis, se higienizar adequadamente, você anda de avião de maneira confortável, você consegue sentar em qualquer lugar sem medo da cadeira te caber ou quebrar, ou enfim. São coisas muito simples do dia a dia que o paciente com obesidade grave ele sofre. Então tudo isso vai melhorar na sua vida, sabe? Então faça a cirurgia. Agora, se eu pudesse dar um segundo conselho para essa pessoa, escolha de maneira adequada, de maneira prudente, a equipe médica que vai te dar essa assistência. Porque, assim, tem muita gente que age de supetão, né? Tem muita gente que age por impulso. Eu sou um tipo de pessoa assim, né? Só fazendo um parênteses aqui. Eu, por muitas vezes na minha vida, eu tomei decisões de maneira impulsiva e acabei me arrependendo amargamente dessa decisão que eu tomei. Então eu tenho que, desde o começo da minha vida adulta, eu tenho que trabalhar em mim o controle desses impulsos, né, de fazer algo de maneira um pouco mais pensada. Mas também tem gente que é o contrário, né? Tem gente que é tão analítico que a pessoa pensa e não decide nada e não faz. E fica parada no pensamento, no si. Escolher a equipe médica de maneira adequada vai fazer com que você tenha muita segurança nessa decisão. Então não haja por impulso, né? Mas também não fique parado. Busque saber quem que é o médico ou a médica que você está escolhendo para cuidar de você. Diferente de outras cirurgias, né? Por exemplo, se você viesse aqui no consultório para tirar a vesícula biliar, eu estou com pedra na vesícula, doutor Fábio, tira para mim a vesícula, tá bom. Cara, o nosso convívio, o nosso encontro, digamos assim, ele vai ser basicamente de eu te mostrar como é que é a cirurgia de vesícula, te pedir o pré-operatório, te encontrar no centro cirúrgico para te operar e te dar alta. É basicamente isso. O que muda na sua vida de maneira realmente importante depois de tirar a vesícula biliar? Nada. Talvez você vai fazer mais cocô, vai ficar com o intestino um pouquinho mais solto, mas não muda mais nada.
Agora, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente está falando de uma mudança muito grande de hábitos alimentares, de estilo de vida, a gente está falando de mudança na absorção dos alimentos que a gente come, das vitaminas desses alimentos, a gente está falando de uma série de mudanças para sempre na sua vida. E aí, a gente não pode, na minha modesta opinião, escolher a equipe baseada simplesmente, eu acho que aquele ali é bom. Cara, pesquisa. Saiba quem que é o médico que vai te operar. Será que ele te dá a devida atenção? Será que ele cuida bem dos pacientes dele? E eu digo cuida bem, não é só ir lá operar não, sabe? Será que ele é empático? Será que ele responde os pacientes se for necessário? Será que ele tem uma equipe de assistência que vai dar todo o suporte junto no tratamento? A cirurgia bariátrica, pessoal, ela é só o primeiro passo de uma jornada que não tem fim. A obesidade é uma doença crônica, progressiva, que não tem cura. Então ela só tende a piorar com o passar do tempo. O que a cirurgia faz é frear a evolução dessa doença. É reduzir a progressão da doença e mantê-la sob um controle maior do paciente e da equipe médica assistencial. Mas simplesmente operar, sumir do seu cirurgião, seja por responsabilidade sua ou seja porque o cirurgião fechou a porta para você, na minha opinião, isso não é prudente, isso não deve acontecer. Então, escolha bem a sua equipe. E aqui vai uma sugestão de como é que você avalia, né, o cirurgião que você quer que te opere. Uma das maneiras é entender se ele é cirurgião de verdade, né? Assim, busca, vou deixar aqui embaixo o site para você buscar no Conselho Federal de Medicina a especialidade do colega médico que vai te atender. Então você vai buscar, né? Quem faz bariátrica tem que ser ou cirurgião geral, ou cirurgião do aparelho digestivo, ou as duas especialidades juntas. E de preferência ele deve ter o registro de qualificação de especialista, né, o RQE, em cirurgia bariátrica, para poder fazer esse procedimento. Isso garante para você uma segurança maior na escolha. Agora, além de entender se o seu cirurgião é cirurgião mesmo ou não, né, é importante você avaliar os resultados dele. Será que ele tem bons resultados? Será que ele tem processos médicos aí? Será que ele tem processos judiciais sobre negligência, alguma coisa nesse sentido? Então parece que tem o Google. Você vai no Google e pesquisa. Tá? Vai saber de quem esse colega operou, dos resultados, se tem muita complicação, enfim. E por fim, se ele é realmente atencioso com você, né? Se ele é empático e se ele vai realmente te acolher no momento que você vai estar mais vulnerável, quer ser submetido a uma cirurgia de grande porte, como é a cirurgia bariátrica. E por fim, o terceiro conselho que eu daria para você, se você fosse um parente meu, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque você é que é o protagonista do tratamento. Eu ouvi recentemente um colega cirurgião num congresso que deu um exemplo que eu achei muito interessante sobre o médico e o paciente, né? Como é que é essa relação entre os dois. Imagine, e ele colocou exatamente isso, abro aspas, né? Imagine que o médico e o paciente estão numa canoa com um remo. Os dois estão remando, cada um do seu lado. Se um dos dois parar de remar, o que acontece com a canoa? Ela começa a girar em círculos. Então, ninguém pode parar de remar, nem o seu médico e nem você. Só que quando a gente vai atribuir, né, as responsabilidades de cada um dessa equipe, desse time aí entre médico e paciente, o médico tem uma responsabilidade muito grande, especialmente no início, especialmente na indicação, na conscientização a respeito da cirurgia, na explicação e na cirurgia propriamente dita e nos cuidados pré e pós-operatórios. Agora, a partir do momento que você sarou da cirurgia, aí o protagonismo do tratamento ele passa a ser seu. Aí é você que vai ter que fazer mais força no remo. Então faz a sua parte. A sua parte ela é muito simples. Só que apesar de ser simples, grande parte das pessoas não fazem. O que você tem que fazer, na minha opinião, de maneira inegociável? Tomar suas vitaminas adequadamente, se alimentar bem, cuidar da sua cabeça, do seu emocional, fazer exercício físico rotineiramente. Quando eu digo rotineiramente,
Eu estou sendo muito gentil em dizer só 5 vezes por semana, porque o ideal seria você realmente fazer todo dia. Afinal de contas, nosso corpo não sabe se é sábado ou domingo, ele vive como se fosse todo dia o mesmo dia. E se você quiser que eu faça a sua cirurgia, cara, você já sabe. Aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tem um link que basta você clicar e você falar com a minha secretária. Eu opero em Goiânia, Goiás, e também em São Paulo, na capital, e basta você tocar aqui embaixo para ser direcionado para o meu time, que aí as meninas vão marcar uma consulta para você, seja nos nossos consultórios de São Paulo, de Goiânia ou por teleconsulta, tá bom? Eu te aguardo e vai ser uma honra cuidar de você se você assim quiser. Um grande abraço, até o próximo vídeo.